Se tu também tens ou queres vir a ter um negócio próprio ou desenvolver a tua marca pessoal, mas tens medo da exposição, então há algo que precisas de saber. Por isso, por favor, vê este vídeo até ao fim. Vamos a isto. Olá, bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar convosco sobre mindset, bem-estar, vida intencional e descoberta e transformação interior. Por isso, se estes temas te interessam, então recomendo que continues desse lado e que subscrevas o canal para estares a par de todos os futuros vídeos. São sempre um por semana, às terças-feiras, por isso continua por aí. E hoje vou falar convosco sobre este tema que é tão importante e com o qual eu me deparo tantas vezes através de clientes e não só, de outras pessoas que entram em contacto comigo, que é este medo da exposição. Principalmente no caso de pessoas que pretendem iniciar os seus próprios negócios, desenvolver as suas marcas pessoais e que por isso idealizam ter uma presença online, nomeadamente nas redes sociais e outras plataformas de conteúdos, mas que tenham este medo da exposição muito presente e isso acaba por bloqueá-las. Então há aqui algumas coisas sobre este assunto que eu gostaria de dizer. Então vamos por partes e a primeira coisa que eu gostaria de fazer é dividir esta equação nas suas partes mais simples. Medo da exposição. Então vamos começar por olhar para o medo. E isto é uma coisa que eu vou recomendar que tu passes a aplicar a ti, é uma regra que eu já aplico na minha vida e que para mim faz todo o sentido. Para mim, o medo já não é algo que me paralise. O medo funciona, isso sim, como uma bússola. Ele indica-me exatamente qual é o caminho que eu devo seguir. O medo não passa de uma emoção. É uma emoção que pretende avisar-nos de algo. Teoricamente, o medo pretende chamar a nossa atenção para um potencial perigo que existe à nossa volta, para que nós possamos proteger-nos, por isso ele serve exatamente para nos proteger. Muitas vezes o medo é ativado quando nós percepcionamos uma qualquer ameaça. O problema é que nem sempre essa ameaça é real, mas mesmo assim o medo está lá, está presente. E o medo, mais do que nós tentarmos abafá-lo, ultrapassá-lo, fazer com que ele desapareça para depois agirmos, o mais eficiente e aquilo que sim devemos aprender a fazer é aprender a conviver com o medo. Mais uma vez, o medo é apenas uma emoção e nós podemos conviver com ele. E se pensarmos bem no assunto, o medo só surge em relação a coisas que são muito importantes para nós. Se eu decidir ir agora cozinhar o meu almoço, isso não me dá medo, não é uma coisa assim tão importante. Se eu decidir ligar a televisão e começar a ver qualquer coisa na televisão, isso não me dá propriamente medo, não é uma coisa assim tão importante. Se eu decidir, por exemplo, fazer uma viagem sozinha ou, sei lá, começar o meu próprio negócio, isso sim já dá medo. Se eu decidir que quero passar a minha mensagem a pessoas através de vídeos no YouTube, isso pode dar muito medo. Mas isso é porque isto são coisas importantes. São coisas que nós sabemos, ainda que inconscientemente, que podem fazer toda a diferença, não só na nossa vida, como na vida de outras pessoas. Então, se o medo só aparece nas coisas que são muito importantes, por que é que ele nos há de impedir de as fazer? Pelo contrário, mais uma vez, ele deveria funcionar como uma bússola. E esse medo vai ser tão mais forte quanto mais importante esse algo for para nós. Se eu pensar em criar um canal no YouTube e isso me der medo, quanto mais medo eu sentir, mais eu ficarei a saber que isto é importante para mim, que passar esta mensagem é algo importante para mim. E só por si, isto deve-me dar indicação para avançar, ignorando o medo e deixando estar presente. Ele vai continuar a estar lá, mas ele pode continuar a estar lá e mesmo assim eu posso avançar e fazer esta coisa que é importante para mim. Então isto era o que eu queria dizer sobre o medo. Outra parte da equação, a exposição. Temos medo da exposição. E agora aqui há o reverso da medalha, não é? Porque isto da exposição muitas vezes nos dá medo por ser uma coisa assustadora, vou-me a expor, é visto como uma coisa negativa, estou-me a expor. Portanto, estou a abrir-me ao mundo. Por outro lado, se eu tenho uma mensagem a passar,
como é que eu posso esperar passá-la sem me expor? Não dá para fazer, não dá para eu transmitir uma mensagem sem eu aparecer, sem eu me expor. Principalmente quanto mais esta mensagem está ligada a mim e tem a ver comigo, com os meus valores, com a minha missão, com o meu propósito. Sendo assim, eu só vou conseguir passá-la quando aceitar esta exposição. Então esta exposição pode ser vista, podemos passar a vê-la como uma coisa boa, porque quanto mais exposta eu ficar, quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, mais longe eu vou conseguir levar a minha mensagem. Então, que tal fazermos aqui um shift de mentalidade e começarmos a ver a exposição como uma coisa boa? Significa que eu estou a conseguir levar a minha mensagem a mais pessoas e isso é que é o importante. Agora aqui em relação ainda a esta questão de levar a mensagem e de transmitir a nossa mensagem, há aqui uma coisa muito importante, que é quando nós nos apercebemos do quão importante é passarmos a nossa mensagem a outras pessoas e quando esta noção de importância que temos em relação à nossa mensagem se torna tão forte que acaba por abafar o medo da exposição, é quando nós finalmente decidimos começar a expor-nos. Portanto, a minha sugestão é que te foques na tua mensagem. E diria mais até, a minha sugestão é que penses naquela pessoa que precisa mesmo de ouvir a mensagem que tu tens para lhe dizer. É essa mensagem que tu mal podes esperar para passar para o resto do mundo. Pensa naquela pessoa cuja vida vai ser impactada se ela ouvir a tua mensagem. E pensa como é que ela vai ficar se nunca chegar a receber essa tua mensagem. Observa, percebe como é que é uma pena que tantas pessoas fiquem sem receber essa mensagem porque tu tens medo da exposição. Há mais duas coisinhas que eu queria dizer e uma é um pormenor que tem ainda a ver com isto de passar a mensagem, que é, a maior parte das vezes, este medo da exposição não é realmente um medo da exposição, é o medo do julgamento que vem com essa exposição. Ou seja, é um medo que do outro lado estejam pessoas que vão julgar-me, que vão criticar-me, que vão dizer que eu fiz ou que disse algo de errado. E há aqui uma chave importante para isto, que é, primeiro, é impossível agradar a toda a gente. É impossível que todas as pessoas do mundo se identifiquem contigo e com a tua mensagem. Por isso, sim, é inevitável que algumas pessoas do outro lado vão criticar-te, vão julgar-te e vão dizer que o que tu estás a fazer é totalmente errado. E está tudo bem. Está mesmo tudo bem. É importante que percebas que o julgamento das outras pessoas tem muito mais a ver com elas, com essas pessoas, do que contigo. O julgamento das outras pessoas não diz nada sobre ti, sobre a pessoa que tu és. O julgamento das outras pessoas apenas diz algo sobre essas pessoas que estão a julgar-te. Por isso, tu deves praticar e treinar para te tornares, tanto quanto possível, imune ao julgamento dessas outras pessoas. Porque, no fundo, o que elas estão a fazer é um exercício de espelhagem. Elas estão a ver em ti algo que as incomoda nelas. E, por isso, não tem nada a ver contigo. E claro que aqui, quando se fala de exposição e quando se fala de nos expormos à crítica dos outros, é importante saber também distinguir sobre o que é um feedback construtivo, mesmo que seja apontar algumas coisas que tenhamos feito mal ou dito mal, ou o que é um julgamento negativo, maldoso e às vezes cruel mesmo. Portanto, com o feedback construtivo, devemos aprender a lidar com ele e a ser receptivos até a ele, porque ele tem o potencial de nos fazer crescer e de nos fazer melhorar. Quando a crítica é maldosa, cruel, agressiva, então aí mais vale pensarmos o que é que levou uma pessoa que está a algures no mundo, em frente ao seu computador ou com o seu telemóvel na mão, a escrever um comentário maldoso sobre algo que alguém fez. O que é que levou aquela pessoa a fazer isto? E repara que, mais uma vez, isto não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua mensagem, tem a ver com uma necessidade que aquela pessoa sentiu para exteriorizar algo de maldoso, de cruel. O que é que se estará a passar na cabeça desta pessoa, na vida desta pessoa, para ela sentir esta necessidade? Existem pessoas no mundo que sentem esta necessidade de exteriorizar coisas negativas. E isso tem a ver com elas, com o período que elas estão a atravessar nas suas vidas, com algo que elas estão a atravessar no momento em que se encontram. Mais uma vez, não tem nada a ver contigo. E a última nota que eu tenho aqui para te deixar em relação a este assunto é talvez a mais importante de todas, em relação ao medo da exposição. Muitas vezes este medo da exposição
está relacionado apenas e só com a nossa autoimagem. E eu sei porque eu já passei por isso. Antes de eu começar este canal no YouTube, há mais de um ano, também eu passei por essa fase de muito medo, muito receio daquilo que os outros iriam pensar e muito medo de mostrar a minha imagem, a minha cara, em vídeos, em fotografias, no que quer que fosse. Felizmente eu acabei por perceber algo que foi muito importante para mim e que espero que esta minha partilha te faça perceber o mesmo, que é os filtros. Os filtros que nós aplicamos quando olhamos para nós próprios ou aqueles que nós aplicamos quando olhamos para outras pessoas. É que, caso ainda não tenhas percebido, eles são totalmente diferentes. E eu percebi isto quando reparei que sempre que eu olhava para uma imagem minha, uma fotografia, por exemplo, o meu olhar fugia de imediato, no primeiro instante, para os meus defeitos, ou para aqueles que eu percepciono como sendo os meus defeitos. Eu sei quais é que eles são, eles estão bem presentes na minha mente, eu estou bem consciente deles e, portanto, se eu puser os olhos, no instante em que eu ponho os olhos em cima de uma fotografia minha, a primeira coisa em que eu reparo são esses defeitos. O que é que acontece depois? É que depois de eu ver esses defeitos já não há mais nada que sobressaia nessa fotografia, só mesmo os defeitos. E o mais curioso é que quando eu olho para imagens de outras pessoas, obviamente eu não estou à procura dos defeitos, eu estou a olhar para a pessoa como um todo, para o seu aspecto global, não estou à procura deste pormenorzinho ou daquele pormenor que pode ser considerado um defeito. Não, isso não acontece. Eu basicamente não vejo defeitos nas outras pessoas. Eu percebi que isto são filtros que a maioria de nós aplica a nós próprios. Nós estamos muito familiarizados com a nossa imagem, nós infelizmente já passamos muito tempo a pensar naquilo que não gostamos em nós e por isso é para aí que vai de imediato a nossa atenção. E é por isso que quando olhamos para uma imagem nossa, a imagem que vemos é completamente distorcida. Não é a realidade que outra pessoa vê, porque estamos muito mais focadas nos defeitos. E é importante que compreendamos que quando outra pessoa olha para a nossa imagem, não é isso que a outra pessoa vê. Muito pelo contrário. Muitas vezes as outras pessoas vão olhar para as partes mais bonitas, mais atrativas. É mesmo assim que funciona. Então, a minha proposta para ti, eu vou deixar um exercício prático que eu quero mesmo que tu faças, que é: pega numa fotografia tua, ou então olha até ao espelho e procura as partes mais bonitas, as partes melhores, que para ti são melhores, que para outra pessoa podem ser diferentes, mas não interessa, aquelas partes que para ti são aquilo que tu tens de melhor. E em vez de te focares nos teus defeitos, por uma vez, para variar, por favor, foca-te naquilo que tu consideras que tens de melhor e começa a ver-te com esse filtro e não com o filtro antigo que te sobressai mais os defeitos. E vais, assim, eu tenho a certeza, começar a ter uma ideia mais aproximada de como é que as outras pessoas te veem a ti. E vais perceber que ninguém vai estar à procura dos teus defeitos se tu publicares uma foto no Instagram ou se publicares um vídeo no YouTube. Então, esta noção de que o filtro que temos para nós próprios é totalmente distorcido e nos impede de ver a realidade é muito importante para que consigamos começar a dar este passo de nos expormos mais para passarmos esta nossa mensagem, que é tão importante de fazer chegar às pessoas que precisam de a ouvir. Então, a última pergunta que eu tenho para te fazer é: do que é que estás à espera? Só se vai tornar mais fácil quando começares. E por isso, começa. Começa porque eu tenho a certeza que tu tens uma mensagem dentro de ti que precisa de ser transmitida ao resto do mundo. E tenho a certeza que há muitas pessoas que vão beneficiar por ouvirem a tua mensagem quando tu finalmente ganhares a coragem de a transmitir. Deixa aqui nos comentários, por favor, de tudo aquilo que eu disse aqui neste vídeo sobre o medo da exposição, o que é que para ti fez mais sentido, o que é que para ti fez a diferença, o que é que acreditas que pode fazer com que tu avances com essa tua exposição e que comeces a transmitir a tua mensagem. Eu adorava saber e conversar um bocadinho mais contigo sobre isso nos comentários. Como sempre, muito obrigada por estares desse lado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.